E ela fala, nossa, que lindo, onde você comprou? Você fala, eu que fiz pra você ainda, né? Então, gera uma conexão muito maior, muito mais profunda. E é o que você falou, também gera identidade, né? Então, essa questão também da gente personalizar nossas roupas, né? Customização é uma coisa que a gente vê ao longo da história, assim, voltando isso muito pouco, mas a gente vê, por exemplo, os punks tinham muito isso de customizar as roupas deles com símbolos, com rasgos, com patches, etc, né? E isso traz uma identidade muito forte, você se conecta com aquela roupa. Uma coisa é você do tipo, ai, né? Ah, esqueci no ônibus uma jaqueta ali que eu tinha. E uma coisa você, tipo assim, meu Deus, eu esqueci no ônibus a jaqueta que eu bordei, que eu costurei, ou que eu ganhei de uma pessoa que personalizou pra mim. Eu... Não, olha só essa linha de raciocínio. Será que parte da nossa sociedade hoje está adoecendo porque a gente está num processo tão robotizado e automático que nós não conseguimos gerar identificação com as coisas que fazemos e que consumimos? Com certeza. Eu fiquei, caramba. Não, com porque certeza. Hoje, eu quando compro uma roupa, Luísa sabe, Luísa tá aqui, minha namorada. Eu compro a calça, eu já sei qual é a camisa que vai combinar, qual que é o tênis que vai combinar, qual que é o chapéu que vai combinar. Tem pessoas que não compram roupa assim. Eu compro uma pensando em todas já. Se eu não tenho desenhado tudo, eu não compro. E eu tenho um carinho, um apreço tão grande pela minha roupa. E eu achei que isso trazia uma intimidade minha com a roupa, que agora conversando com você, o nível de profundidade que tem quem faz a roupa, eu fiquei com vontade de costurar. Eu fiquei com vontade... Venha! E não como profissão, mas eu fiquei com vontade de costurar, fazer uma roupa pra mim. E levar essa roupa comigo durante muito tempo. Aliás, tem até... uma tia minha que ela faleceu em 2011. Eu gostava muito dela, minha tia favorita, nossa, a melhor pessoa do mundo. E eu fui na casa dela e eu peguei uma roupa dela. A roupa que ela mais usava. E até hoje está no meu guarda-roupa. É uma coisa que marca, né? É uma coisa que marca, exatamente. Então eu peguei ela porque era a que ela mais usava, ela gostava. Quando eu olho, eu me lembro dela. É uma memória afetiva muito boa. Então, ao imaginar que hoje eu posso aprender, por mais que eu fiz um episódio, 2 episódios atrás, voltem 2 episódios atrás, vocês vão ver sobre inteligência artificial e o porquê a inteligência artificial não vai substituir professores. Pelo menos a curto prazo. Quando eu digo curto prazo, é 5 anos. Não vai substituir. Mas hoje, pensando que alguém pode pegar de qualquer forma o celular de forma autônoma para aprender, sem precisar de um ser humano, que alguém pode comprar uma roupa que não passou por um processo humano, a gente tá se distanciando de algo que, na verdade, é terapêutico pra gente. Teve um vídeo muito recente do Drauzio Varela, falando exatamente sobre isso, sobre como fazer manual é uma coisa extremamente terapêutica. Eu já tinha visto há muitos anos atrás uma matéria, eu não vou recordar agora de onde que foi, mas falando que processos manuais, no geral, exatamente essa coisa de você estar fazendo o mesmo movimento repetidamente, chega uma hora que você entra num estado meditativo. O seu cérebro realmente ele relaxa, ele descansa. Então, além da gente tá longe da tela, finalmente, um pouquinho ali longe do celular, da TV, do que for, e tá ali fazendo uma coisa em que você tá plenamente concentrado no que você tá fazendo, também tem aquela sensação maravilhosa de quando você olha para uma coisa pronta e você fala, eu que fiz. É assim, é de verdade uma das melhores sensações que você pode ter, de você olhar para uma roupa, você sair com ela na rua e alguém perguntar, nossa, que saia linda, de onde ela é? E você falar, eu que fiz. Ou isso de você presentear uma pessoa, né, com um bordado que você fez ali, um retrato, uma inicial dela, né, às vezes só um desenho mesmo que você gostou, achou que a pessoa também ia gostar, e ela fala, nossa, que lindo, onde você comprou? Você fala, eu que fiz pra você ainda, né. Então, gera uma conexão muito maior, muito mais profunda, e é o que você falou, também gera identidade, né, então, essa questão também da gente... personalizar nossas roupas, né? Customização é uma coisa que a gente vê ao longo da história, assim, voltando isso muito pouco, mas a gente vê, por exemplo, os punks tinham muito isso de customizar as roupas deles com símbolos, com rasgos, com patches, etc, né? E isso traz uma identidade muito forte, você se conecta com aquela roupa. Uma coisa é você do tipo, ai, né? Ah, esqueci no ônibus uma jaqueta ali que eu tinha. E uma coisa você, tipo assim, meu Deus, eu esqueci no ônibus a jaqueta que eu bordei, que eu costurei, ou que eu ganhei de uma pessoa que personalizou pra mim. Você não ia nem esquecer ela. Ou se esquecesse, ia ser uma perda muito maior por causa daquela conexão que você tem com a roupa.
Então é muito importante isso. Quanto mais eu acho, isso é uma coisa que eu acho muito real. É muito mais saudável a gente ter uma relação profunda com as poucas coisas que a gente tem do que ter um monte de coisa com essa superficialidade, sem essa estima real, esse afeto real que a gente tem com ela. Mostra o segundo livro agora, por gentileza. Esse aqui é o Ancient, o professor de inglês é você, então, mas esse daí, o 18th Century, isso, Dressmaking, da American Duchess. Bring History to Life. Traga história para a vida. Isso. Esse é um livro que ele é basicamente um tutorial de como fazer alguns dos trajes mais emblemáticos aí do século XVIII. Estou usando esse livro para fazer o meu primeiríssimo traje do século XVIII. Eu escolhi fazer o Italian Gown. E ele é muito legal, esse livro, porque ele tem ali todo o contexto histórico. Então, por exemplo, ele mostra... A gente tem aqui a foto de uma pessoa. E aí depois vai mostrar a década certinho em que essa roupa, ele era mais, tava mais popular. Vai falar um pouco, por exemplo, essa pessoa, ela seria de uma classe econômica mais baixa, ou ela seria da nobreza, né? Quais materiais seriam usados? Tem um catálogo de pontos à mão, inclusive, para você saber que pontos há em cada parte da peça. Tem os moldes também. Então é muito legal, ele é muito completinho, assim. Para mim, eu ainda sinto muita falta de fotos nele, né? Ele podia ter mais foto. Eu preciso muito dessa coisa do visual para entender. Às vezes só o escrito não é suficiente, mas assim, isso aí é uma coisa que a gente não tem em português ainda. Então, ele é incrível, incrível. Estou usando muito. Caramba, legal essas fotos aqui. E uma opinião pessoal, você se identifica mais ao estudar e também ao apreciar essa questão mais das modas do passado, ou uma coisa mais contemporânea também te chama a atenção e te chama até mais atenção? Os dois. Eu não consigo escolher. Eu acho que o que eu gosto em um também é o que me atrai no outro. Então eu gosto muito do tipo de ver como as roupas, elas refletem muito daquela pessoa. Vai ser com um tecido mais chique, etc., porque realmente aquela pessoa, ela era de uma classe mais abastada, ela tinha acesso a uma quantidade maior de materiais, uma variedade maior, mas ao mesmo tempo a moda hoje assim, não tem como não ter esperança com as coisas que a gente vê, sabe? Quando a gente encontra marcas que tem essa coisa do fazer manual, ou simplesmente que tem realmente uma valorização dos seus trabalhadores, porque tem muito isso de, tipo assim, o estilista que é a estrela, mas a costureira tá com o salário atrasado. Então, sem a costureira a gente não ia ter nada, a gente não ia ter aquela roupa pronta, a gente não ia ter o luxo do desfile. Então, quando eu vejo marcas que têm realmente essa valorização de toda a sua cadeia produtiva, de todas as pessoas envolvidas ali, também eu fico muito feliz com isso, muito esperançosa. E normalmente tem coisas aí... tem muita coisa boa ainda, tem muita coisa legal. Eu acho que é muito mais uma questão da gente procurar. Assim, é isso. Eu não consigo romantizar o passado, assim como eu não consigo ser desesperançosa. Porque senão a gente, Exatamente. A gente não vai fazer nada, né? É olhar para as coisas... Eu não gosto muito de usar a palavra bom senso, porque às vezes o bom senso pode ser relativo. O que é bom senso para mim não é bom senso para você. Mas então, vamos pegar algo que é menos relativo. Uma questão de tato e humanidade. Então, tratar um outro ser humano com respeito não é algo relativo. Nós sabemos como fazer isso, nós sabemos o que não é algo respeitoso de se fazer. Então, você trata o passado com respeito, enxerga as limitações que ele tinha e consegue olhar o futuro também de uma forma sóbria. Eu acho que esse estudo traz isso. Então, eu acho isso uma coisa assim, fantástica. Eu não tinha essa noção. Então, isso pra mim é uma novidade, tá sendo muito divertido. Por isso que eu tô aqui fazendo vários questionamentos, mas é muito legal traçar essa linha do tempo e ver toda essa evolução. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.